Olá, bem-vindos em mais um Pode Estar 8 desta segunda-feira. Nós estamos já agradecendo a você que está acessando as plataformas digitais, nos acompanhando no YouTube, nos acompanhando no Deezer, nos acompanhando também aí no Amazon. Todas as segundas, o Pode Estar 8 traz para você, a partir das 17h30, o melhor conteúdo, informação, entretenimento e muito conhecimento para você que está sempre nos acompanhando. E não vamos esquecer de dar um joinha, de divulgar, de se inscrever no canal Pode Estar 8, que vem muitas surpresas aí, viu? Lembrando também aos nossos queridos internautas que o nosso estúdio, ele está passando por uma reformulação na parte da decoração. E daqui mais uns dias nós vamos ter aí já o nosso cenário oficial. Mas nem por isso nós estamos deixando de levar todas as segundas o melhor conteúdo até você. E é claro também que a gente vai agradecer de todo o coração os nossos apoiadores. Nós temos o apoio, Pode Estar 8 tem o apoio das cestas de café da manhã Star Coffee. Melhor aí em cestas de café, é só você ligar 35999502317. Ao cabeleireiro Miguel Naduro, Mago dos Cabelos, 35984232195, e também a gráfica Star Quick. Precisou de uma boa impressão? Rua Paraíba 647, telefone 3537141494. Vamos então dar início à entrevista de hoje. A nossa estrela já está de frente com a Sandra de Oliveira. Estamos recebendo, Pode Estar 8, junto com você, está recebendo Roberto Tereziano, jornalista, historiador. Eu falo que ele é uma lenda viva que nos passa muito conhecimento, e é com ele que o Pode Estar 8 vai conversar, e essa entrevista é para você. Bem-vindo, Roberto Tereziano. Legal, Sandra. Boa tarde. Boa tarde ao pessoal que acompanha já o Pode Estar, não é? E momento bom, uma tarde de segunda-feira, a gente está aqui conversando um pouco sobre Poços de Caldas ou outros assuntos que venham a surgir. O bom entrevistar você é que a gente pode abordar todos os assuntos, e a gente vai começar já falando do Tereziano historiador. Em novembro agora, o próximo mês que chega, dia 20, se comemora o Zumbis dos Palmares, certo? O que você nos fala sobre esse líder e essa data? É interessante a história de Poços, a história do Brasil tenta apagar alguns heróis. A gente encontra em alguns livros, até praticamente não encontra informações sobre o que foi o movimento de Zumbi de Palmares, o que foi este personagem, mas na verdade é a primeira comunidade socialista da América Latina. Ele é um filho de escravos, foi criado por um padre, e logo que adquiriu uma certa idade, uma certa consciência da situação em que os negros escravizados viviam no Brasil, ele começa um trabalho e acabou por criar, né, o Quilombo de Palmares. Não propriamente criar, mas ele retorna para o Quilombo de Palmares, que neste período estava sendo administrado por Ganga Zumba, se torna um líder importante, começa a trabalhar para a produção, para as estratégias de defesa do Quilombo, e fez toda essa história. O 20 de novembro de 1695 é marcado como o dia da morte de Zumbi de Palmares, uma morte também lendária, mas toda a sua história, toda a sua obra fez com que a comunidade negra brasileira tivesse nele uma referência. Por isso, alguns estados do Brasil têm o 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Não ocorre oficialmente esta data em Poços de Caldas e em Minas Gerais como um todo, mas é uma data para a gente refletir em que caminhamos, como é que a comunidade negra é tratada hoje. Avançamos em alguns aspectos, perdemos em outros aspectos, mas enfim, que seja um grande dia de reflexão para essa questão de recuperar tudo aquilo que se fez através da escravidão, através de sujeitar uma raça, sujeitar um povo. Bom, muito interessante. E já aproveitando essa deixa, Tereziano, o seu ponto de vista sobre a cota aos negros nas faculdades? Olha, eu falo sempre com relação ao câncer. Ninguém gosta de quimioterapia, de radioterapia, ninguém gosta de remédio amargo.
Mas já que havia uma situação de injustiça, uma situação instalada de indignidade no país, porque depois de tanto tempo de abolição da escravatura, ainda não se reparou de uma maneira correta tudo aquilo que se fez com uma raça durante 350, quase 400 anos, as cotas vêm com estas políticas afirmativas fazer com que, de uma maneira mais simples, o negro, o pobre, o indígena tivesse acesso ao ensino superior. Muitas pessoas questionam, por que cotas? Não havia outro caminho. O que eu não gosto das cotas é que eu penso que qualquer lei do Brasil, não só a questão de cotas, teria que ser assim, olha, vamos trabalhar, 20% da comunidade vai ter acesso, da comunidade universitária vai ter acesso, mas que dentro de 10 anos não vai ser mais 20%, vai ser 10%. Mais 10 anos, 5%, e melhorar o ensino público, melhorar o ensino fundamental, para que a gente chegue num período que não precise mais cotas. Porque tem uma polêmica em cima dessas cotas, Exatamente. porque às vezes também é vista como um preconceito. É verdade, mas as pessoas que têm desconhecimento histórico sim, veem como preconceito. As pessoas acham que está tudo certo, que a gente trata as pessoas idosas, que trata mulher, que trata o indígena com a mesma igualdade, e não é assim. Então, essas pessoas que têm esse preconceito, se der uma olhadinha pelo aspecto histórico, vai notar que é uma questão de devolver um pouquinho da dignidade. E mais do que isso, os cotistas que têm chegado ao ensino superior, em pouquíssimos meses têm se igualado aos demais não cotistas e têm se revelado depois como grandes alunos. Então, não há essa disparidade de como se pensa. Do negro com relação ao branco, e em outras situações também que se aplica cotas. Se aplica cotas para deficientes, se aplica cotas para mulheres. Então, não tem nada de errado. O que eu acho errado é que a gente deveria colocar uma data para terminar essa questão cotas. Investir no ensino fundamental, investir no ensino médio, para que o aluno, seja ele branco, negro, mulher ou homem, chegue ao seu tempo universitário em pé de igualdade para competir uma vaga. No que consiste a consciência negra, do seu ponto de vista? Consciência negra. E as pessoas falam assim, mas não tem uma consciência branca. É exatamente isso, é reparar o que nós fizemos desde o século V e não a partir de 1551, como se aprende na escola, reparar tudo aquilo que nós fizemos com o nosso irmão escravizado, principalmente em África. E, curiosamente, não é só o negro escravo. A primeira escrava vendida em Poços de Caldas, por exemplo, é uma mulher branca, né? Então, a gente tem que começar a reparar todas essas injustiças, porque quando isso acontecer, quando todas as pessoas tiverem consciência de que somos uma única raça, somos um único povo, é o ser humano que está em jogo, a gente não vai ter preconceitos. Preconceito e falta de consciência com relação a injustiças é alguma coisa mesquinha, e tomara que a gente vá crescendo e aprendendo a lidar com as nossas diferenças, e somos diferentes. Não tem questionamento. E que bom que somos diferentes. Olha o povo brasileiro. Viva as diferenças. Viva as diferenças. Vamos respeitá-las. Se for alguma coisa negativa, ajudar com que aquela pessoa cresça e melhore, mas não ter isso como forma de discriminar, como forma de limitar o espaço das pessoas. Poços de Caldas e os seus pontos turísticos históricos. Você acha que os nossos pontos turísticos históricos estão sendo bem reservados, bem conservados, ou se os nossos pontos históricos estão sendo bem conservados? Olha, é muito interessante, a gente vai chegando aí mais um aniversário de Poços de Caldas, 151 anos, no dia 6 de novembro. 6 de novembro. Os pontos turísticos de Poços de Caldas vinham há muito sendo largados. Parece até que havia outros interesses. Muitos dos pontos turísticos estavam, Sandra, realmente abandonados, jogados, deixados ao Deus dará. Quanto tempo se tem de incêndio, né, criminoso lá do Recanto Japonês, e que se divulgava datas, olha, a partir de tal tempo vai ser resolvido, vai ser reconstruído, e não aconteceu. Nós estávamos vendo Cristo largado, Fonte dos Amores largado, enfim, as coisas estavam deixadas ao Deus dará. Eu fiquei me perguntando assim, é conveniente privatizar como foi feito ou não é conveniente?
pelo estado em que estava, pelo estado em que prefeitos deixaram os determinados pontos, melhor privatizar. Eu tenho me questionado com relação a valores, mas tenho acompanhado também as reformas que estão sendo feitas, as melhorias que estão sendo implementadas e desejo que o investidor, que o empresário que se envolveu nesta empreitada tenha sucesso no seu evento, porque se ele tiver sucesso no seu evento, a cidade ganha. Me assustei com valores, me assustei com preços, questionei também a questão de acesso de pessoas idosas, a necessidade de rampa para deficientes, a necessidade até de um elevador no próprio teleférico, porque eu vi nos primeiros dias muitas pessoas idosas ali com todas aquelas escadas para subir, a cabine que não dá acesso a uma cadeira de rodas, por exemplo. A gente tem que ter atenção para todos esses aspectos, para que o direito de ir e vir das pessoas seja igual para todos. Mas, enfim, vamos torcer para que dê certo o empreendimento, porque se o empreendimento der certo, a cidade ganha, o turista ganha e a gente fica mais tranquilo de poder vender uma imagem de Poços de Caldas, porque muitas coisas realmente foram deixadas a segundo plano, a terceiro plano ou esquecidas com relação aos nossos pontos turísticos. E que essas observações que você fez possam ser adequadas, né? Muito bem feitas essas observações. Agora, Teresiano, nós sabemos que a Escola Dom Bosco, ela tem uma parte muito importante na história da cidade. E ela, infelizmente, foi aí vítima dessa tragédia da qual a gente sente até hoje pelas famílias, pelos jovens, por todos os envolvidos, desses alunos, professores. Eu gostaria que você falasse um pouco da história da Escola Dom Bosco. Olha, é muito interessante. Em 1918, passou por Poços de Caldas um escritor, que era o grande cronista da noite carioca, chamado João do Rio. João do Rio produziu um livro extraordinário sobre Poços de Caldas, chamado Correspondência de uma Estação de Cura. E ele fazia uma observação de que a cidade era cheia de meninos mal criados. O que ele estava falando? Ele estava falando que via muitos meninos carregando bagagem do turista, ensinando passeio, pedindo mesmo dinheiro, ajuda. Todos aqueles meninos pobres que não estavam ligados a cassinos tinham essas dificuldades. Isso foi se refletindo, até que chegamos em 46, com o fechamento dos cassinos. E este trabalho, esse bico que esses meninos pobres faziam, também terminou, porque não vinham mais turistas, porque não tinham cassino, eles não tinham mais atividade. Ficam aqueles grupos de meninos andando de um lado para o outro, pelas ruas da cidade, surgiram atritos e brigas e tudo mais, até que um desses meninos acabou por ferir um outro com um canivetinho. E foi neste momento que Padre Carlos e Dona Maria Figueiredo decidem que era hora de fazer alguma coisa por aqueles meninos, porque outros grupos não olhavam para essa situação. E foi aí que começa um time de futebol chamado CRACES, Clube Recreativo Anjos da Cara Suja. Desse grupo de futebol, o Padre Carlos observa que aqueles meninos não tinham acesso à escola, a gente não tinha escola pública neste momento. E a partir dali, ele começa a pensar em alfabetização, ganha algumas máquinas de marcenaria, começa a produzir algumas coisas de marcenaria, lembrancinhas de Poços de Caldas, mas trabalhando também a questão de alfabetização. E foi assim que nasceu a Escola Dom Bosco. E ela tem toda uma história, teve mudanças mais recentes. A legislação, por exemplo, criou problema, ainda com o padre vivo, sobre questões trabalhistas. Aqueles professores e professoras que antes eram voluntários já não podiam mais ser voluntários. Criou um problema. Hoje, uma parte da escola é privada e uma outra parte ainda é voltada para os alunos com menor poder aquisitivo. Infelizmente, nós tivemos esse lamentável incidente que a gente até buscou não colocar, porque é preciso que a gente olhe quantos meninos a Escola Dom Bosco resgatou para Poços de Caldas. O jornalismo, as pessoas de modo geral, têm muito hábito de olhar para o lado negativo. É preciso que a gente veja o lado positivo. São milhares de meninos que saíram de lá homens. Que saíram de lá, alguns hoje são empresários, outros são funcionários de empresas, mas todos são chefes de famílias, pessoas de bem, e isso é o importante. E era um trabalho do Padre Carlos e Dona Maria Figueiredo, eu não deixo
de mencionar a presença desta mulher, porque nós, homens, principalmente, somos machistas, neutralizamos o trabalho das mulheres, mas enquanto o padre cuidou da parte espiritual da escola, Dona Maria Figueiredo cuidou da parte arte, da parte sensível da escola e fez toda essa história. Que este momento que vivemos, que fez mal para a sociedade como um todo, para 2 famílias e mais outras famílias de Poços de Caldas, não empanem, não sirvam como motivo para neutralizar um trabalho que foi tão bonito e que é tão bonito para Poços de Caldas, e que a gente consiga buscar alternativas inteligentes para que a escola funcione e as escolas como um todo funcionem com mais segurança, com um grupo de psicólogos acompanhando determinados meninos e meninas que possam estar apresentando algum comportamento suspeito para prevenção, mas que a gente consiga esquecer esse passado, quem sabe ajudar a trabalhar para que este menino se recupere e para que todas as famílias e toda a sociedade não venha mais viver situações como passamos recentemente. E aproveitando essa deixa, nós também vemos em algumas emissoras a jovens, crianças, infelizmente, que agridem professores dentro da sala de aula. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Olha, a gente tem uma mudança muito curiosa na educação, principalmente das crianças. Eu não sei a que se deve isso, às vezes fico me perguntando até que ponto a televisão contribuiu para isso, até que ponto as redes sociais contribuíram para isso. E as pessoas têm, assim, opiniões sobre todos os assuntos, achismo sobre todos os assuntos, e essa violência, essa rivalidade que se criou, me parece que tem um tanto de culpa, sim, das redes sociais e da própria televisão. E a criança que antes tinha um tratamento respeitoso com seu professor, o professor que tinha o orgulho de colocar na porta de sua casa uma plaquinha, professor, e as pessoas passavam e tratavam aquilo com reverência, hoje não existe mais. Hoje o professor tem medo, o policial tem medo de que saibam que ele é um policial. Eu penso que as famílias, que a própria sociedade tem que repensar a educação das crianças. Há um pensamento africano que fala que para educar uma criança é preciso toda uma sociedade e não só pais, não é? E a gente precisa fazer com que se aprenda em casa a ter o maior respeito com o professor, dar a importância que um professor merece, que uma professora merece. Quem sabe ainda há tempo da gente começar a trabalhar isso desde o início, dentro das nossas próprias casas, dentro das redes sociais, dentro das emissoras de rádio e televisão, para que essa criança aprenda a respeitar como um todo. Seja o professor, seja o idoso, seja o deficiente, seja a mulher, seja o negro, o índio, tratar com respeito, com educação, para mudar essa realidade. Eu sei que tem professores que muitas vezes têm medo de ir para a sala de aula, porque ele não sabe como vai ser tratado pelo seu aluno, que no passado tinha o maior respeito pelo professor. E no passado era muito bonito as normalistas formarem para a professora, levar o conhecimento para as crianças, porque a educação ela vem de casa, né? E a gente se lembra disso, eu lembro do meu tempo de escola, aquele respeito realmente que a gente tinha e tem que ter com os professores. E falando agora sobre um outro assunto que você também vai me dar deixa para te perguntar, me fale um pouco da época dos cassinos em Poços de Caldas. É um período extremamente interessante, começa com o Barão do Campo Místico. O Barão do Campo Místico era um matuto que veio de Caldas, amigo do Coronel Agostinho Junqueira desde a escola, desde o ensino fundamental, né, que chamavam de escola infantil, né? Era isso, né? Então, desde esse tempo ele era amigo, chega em Poços de Caldas e começa a observar que as pessoas não tinham como se hospedar. Eram ranchos feitos de barro, ranchos feitos de sapé, e que as pessoas vinham em busca de tratamento, faziam um rancho enquanto ficavam, depois iam embora. E ele pensa em criar uma hospedagem. Então, o Barão do Campo Místico coloca Poços de Caldas na história da hospitalidade, dos primeiros hotéis, das primeiras preocupações em ter uma cozinha de referência, de ter um luxo. Por exemplo, no hotel do Barão do Campo Místico, que ainda não era barão, era Antônio Teixeira Diniz, ou Nhonhô, como era conhecido,
se publicitava ter colchões de palha. Porque antes do colchão de palha, as pessoas dormiam em pele de boi, em pele de animal, né? E ter um colchão de palha era um conforto. E todos os hotéis, todos os quartos do Hotel do Nhô tinham um colchão de palha. E depois a recepção, a cozinha, que era espetacular, o próprio imperador Dom Pedro II se deliciou com os pratos feitos por ele. Então, ele pensa assim, não podemos ficar pensando só em doença. Temos que ter diversão, tem que ter lazer também para essas pessoas. E foi a partir daí que o Antônio Teixeira Diniz, que mais tarde será o Barão do Campo Místico, juntamente com o Edmundo Maju, vão a São Paulo, compram as primeiras roletas, né, as primeiras bolandeiras, e começam atrás do Palace Hotel, onde existiu um hotel chamado Hotel da Empresa, se criou ali o Recreio dos Banhistas, foi o embrião dos cassinos de Poços de Caldas. A atividade cresceu, fomos tendo outros cassinos, grandes cassinos, tanto que a gente vai ter um Palace Cassino em 1931, vamos ter a Urca, que era filial da Urca do Rio de Janeiro, em 42, e eram os prédios luxuosos. Palace Cassino era tão esplêndido que um bispo de Jundiaí, ao entrar no Palace Cassino e ver toda aquela beleza, 7 lustres da Tchecoslováquia, com 5.000 pingentes de cristal cada um, uma arquitetura extraordinária, o bispo levantou os braços e disse assim, meu Deus, como é possível uma casa de perdição com tanto luxo que muitos de nossos templos não têm. Eram 3 palácios no meio do nada, Palace Hotel, Palace Cassino e Termas Antônio Carlos. Depois nós tínhamos uma Urca, que era filial da Urca do Rio de Janeiro, e mais dezenas de outros cassinos foram surgindo. Vamos pensar, gente, o próprio Quisissana. Olha, sim, eu ia falar imagine que não era um condomínio, era um hotel que até hoje impressiona as pessoas. E ali também tinha atividades de jogos. Tivemos o Cassino Imperial, o Cassino Vermelho, o Cassino Azul, Cassino Bride, Cassino Ideal, eram mais de 20 cassinos. A gente descobre cassinos que existiram em Poços de Caldas e nós, envolvidos com a história, nem sabíamos. Outro dia eu fiquei descobrindo no jornal que nós tivemos Cassino Monte Carlo. Não sabia. Me fala um pouco, então, desse Cassino Monte Carlo. Pouquíssima coisa. Porque eu falei, gente, quando eu fiquei sabendo que a pauta era com você, eu falei, peraí, então eu vou trazer a gente vai trazer muita informação. São coisas que a gente vai ainda descobrindo com relação ao que foi Poços de Caldas. Algumas semanas atrás, esteve em Poços de Caldas uma senhora do Rio de Janeiro chamada Estela Maris. A Estela Maris é filha de uma atriz argentina, da Patagônia Argentina, chamada Lida Sander. Lida Sander foi garota propaganda de uma rede de lojas chamada Lojas Clipper. Depois foi convidada por um diretor italiano chamado Vicente Mario Tivelli. Foi convidada para fazer testes, fez o primeiro filme de Walter Foster, gravado em Araxá. O primeiro filme dele, ela é a atriz principal. A filha encontrou nos papéis da mãe, a mãe passando por Poços de Caldas nos anos 40, com um grupo de dança, apresentando o espetáculo Luz del Fuego, né? E começa a fazer a trajetória da mãe. Então, paralelo aos cassinos, era necessário que tivesse atividades culturais. Aí o desfile de grandes artistas, Carmen Miranda, Aurora, Ari Barroso, Vassourinha, Banda da Lua, uma lista dos grandes nomes nacionais e internacionais fazendo parte da vida de Poços de Caldas. Eu não tenho ligação com jogos, não tenho nenhum prazer com jogos de azar, como se chama, mas não se pode negar a importância que os cassinos teve para a economia de Poços de Caldas. Tanto é que em 46, quando chega o ex-presidente Eurico Gaspar Dutra e proíbe os jogos, a cidade entrou numa crise completa. O movimento artístico entrou numa crise completa. E a cidade levou tempo para se recuperar deste golpe, porque até a moeda, o dinheiro que circulava em Poços de Caldas era ficha de cassinos. Você podia chegar com uma ficha em qualquer lugar, comprar alguma coisa, receberia o troco, inclusive com fichas de cassino, era moeda circular normal. Perdemos,
mas a cidade se recuperou, Poços sempre se recuperou como uma fênix, encontrou outras alternativas, dali a pouco viramos a cidade da lua de mel, e com as belezas naturais que Poços de Caldas tem, as belezas arquitetônicas que Poços de Caldas tem, não foi difícil dela se reencontrar, né? Mas não podemos esquecer a importância que tiveram os cassinos para a vida de Poços de Caldas. Bom, e nos chega uma pergunta, né? É claro que a gente tem plateia também, né? Nos chega a pergunta sobre o glamour dos cassinos no carnaval. E não é só lá nos cassinos, eu quero aproveitar, deixa também, os bailes no Palace, no Senacon, na Caldense, tinha lá embaixo na Praia do Sol. Não tá fazendo, não faz falta os bailes, esses bailes tradicionais, que o turista, de rua tudo bem, mas cadê aqueles bailes que faziam o glamour das cidades? Nós tínhamos, assim, o maior carnaval do interior do Brasil, né? Tem momentos, assim, ainda não existiam escolas de samba, né? Eram blocos, blocões, foliões isolados. Havia um grupo de Belo Horizonte chamado Domésticas de Lourdes. Domésticas de Lourdes era um grupo de empresários de Belo Horizonte, de executivos, que faziam a beleza do carnaval de Poços de Caldas. Falei com a minha diretora isso hoje. Vamos abordar também as domésticas de Lourdes. Os pais levavam as crianças para ver, era um show uma alegria de quem enorme. Abria. Eu procuro informações sobre este grupo que se perdeu, mesmo Belo Horizonte não tem história desse pessoal, mas era a alegria de Poços de Caldas. Sim. Antes, nós tivemos um empresário chamado Baby Pignatari. Baby Pignatari era da família Matarazzo. Ele foi certa vez para a Bahia e quis entrar num clube particular. E não deixaram entrar no clube particular com as suas convidadas. Ele tinha namoradinhas, atriz de Hollywood, era o playboy da época. E aí ele pediu para chamar o dono do clube. Falou, quanto você quer nesse clube? Não está à venda. Ele não voltou mais para o Carnaval da Bahia, descobriu Poços de Caldas. Baby Pignatari abria os carnavais também, como faziam as Domésticas de Lourdes. Ele também abria durante muito tempo o Carnaval de Poços de Caldas, trazendo grandes artistas, trazendo grandes empresários da comunicação. Assis Chateaubriand fazia parte. Assis Chateaubriand, que já estava ligado à comunicação. Depois ele vai estar ligado também à primeira televisão, não é? A TV Tupi. Sim. Era frequentadores de Poços de Caldas. E quando você tinha esta sociedade, essa alta sociedade, frequentando Poços de Caldas, dá para se pensar o que era o carnaval grandioso, com salões esplêndidos, como um Palace Cassino, né? E grandes noites e grandes bailes acontecendo, não só no carnaval de rua, com o corso, chamado corso, né? As pessoas compravam um carro antigo, cortavam a capota, transformavam ele num carro conversível para desfilar durante os 3 dias de carnaval. Então era isso. As pessoas do Rio, de São Paulo, de alguns países vizinhos, em especial a Argentina, faziam parte deste carnaval. As marchinhas. Depois vieram os blocões, aí a gente chega lá na Praia do Sol, Arco-Íris, Caldense, chegando com seus grandes bailes vermelho e preto, outros pontos da cidade com belíssimos bailes, e era tradição de Poços de Caldas. A chegada de escolas de samba, que teve o pontapé inicial com o Centro de Cultura Afro-Brasileira Chico Rei, trouxe um outro momento do carnaval. Interessante, eu tinha preocupação, falar assim, nós não somos um Rio de Janeiro, nem vamos ser um Rio de Janeiro. Eu gostava mais desse tempo do carnaval feito à moda tupiniquim, como era o nosso carnaval, mas seguido de grandes desfiles. Os grandes carnavalescos, Clóvis Bornat, vinham desfilar no desfile a fantasias isoladas, era um acontecimento. Foi a última das cidades a fazer o desfile de fantasias isoladas do país. Nós tínhamos uma publicação feita por Décio Alves de Moraes, lançada durante o Carnaval, que era uma revistazinha, que foi a publicação especializada em Carnaval que mais durou, ainda existe anualmente, mas era mais longeva, uma revista especializada em Carnaval. Então, muitas coisas aconteceram com o nosso Carnaval de Poços de Caldas. Perdemos
essa situação depois, por questões políticas. O atual prefeito, por exemplo, não deixou que acontecessem as escolas de samba e tudo mais. Agora, este último ano aí da administração dele, ele está pedindo, inclusive há poucos dias na Câmara de Vereadores, dotação orçamentária para o próximo carnaval. Não sei se ele vai recuperar as escolas de samba por ter reconhecido que as escolas de samba eram também importantes para o Carnaval de Poços de Caldas, ou se é realmente só uma medida política, porque se comenta por aí, em alguns lugares, a possibilidade de ser candidato a governador, né? Então a gente não sabe se ele está tentando recuperar o Carnaval novamente com seu poder para devolver para a cidade o Carnaval de verdade, ou se é só uma ação política, mas enfim. Perdemos as nossas escolas de samba, ganhamos uma charanga dos artistas que fazem um carnaval extremamente gostoso, um carnaval dos tempos idos e as pessoas idosas gostam, regional do Lira. Lira, infelizmente, está com a idade bastante avançada, mas tem o seu grupo que garante um carnaval agradável, um carnaval bonito, um carnaval interiorano de respeito e um carnaval familiar. É o que a gente quer, mas não dá para esquecer que já fomos sede do maior carnaval do interior do país. Sempre é bom trazer em memória. Nós, Pode Estar 8, está conversando com Roberto Tereziano, historiador. Olha só, ele jornalista. Depois nós vamos saber um pouquinho do Tereziano jornalista, porque eu estou explorando o máximo aqui o Tereziano historiador. Pode Estar 8 também tem o apoio cultural da Star Coffee, cestas de café da manhã. O telefone é 35 999 50 23 17. Um beijo para a Neiva da Star Coffee. Temos também aí o mago dos cabelos, Miguel Nadur. O telefone do Miguel é o 35 984 23 91 21 95. Repetindo, 35 984 23 21 95. E também precisou de uma boa impressão, estamos com a Star Quick, que fica na Rua Paraíba, 647. O telefone é o 35 3714 1494. E nesse clima gostoso que nós estamos aqui resgatando a história, o glamour dos bastidores de Poços lá de trás, até chegar a Poços de hoje, e a gente espera que o carnaval de rua, de clubes, volte com força total. Tereziano, quantos projetos você já desengavetou? Não entendi bem. Quantos projetos você já trouxe, seus projetos? Quantos projetos seus já foram concluídos? O que você tem em mente aí, que está em andamento? Vamos desengavetar um pouquinho, se você puder falar. Eu não tenho propriamente assim projetos individualizados. Eu acho que eu tenho um projeto de vida, sabe? Sim, vamos falar sobre isso. Eu sonho que a cidade recupere coisas boas que nós tivemos, que ela corrija, porque Poços de Caldas tem pontos a se corrigir e que pode ser plena essa cidade que a gente tanto admira, né? Então, eu desejo isso, eu fico observando que a gente se perde um pouco na questão arquitetônica, se perde um pouco na questão de respeito ao patrimônio histórico e a recuperação da própria história. Eu acho que, entre outras coisas, que eu tenho preocupação social, que eu tenho preocupação ambiental e tudo mais. Ambiental. Eu peguei uma foto outro dia, de 1950, do meu acervo, e fiquei olhando quanto a cidade era verde, quanto a cidade era arborizada. E eu falei, olha, aquecimento global, aquecimento de Poços de Caldas não é privilégio nosso, mas essa cidade já foi bem mais verde. E sendo mais verde, a gente enfrentava esse calor, essa onda de aquecimento global com muito mais conforto. Então, eu sonho ainda com essa cidade mais arborizada. Hoje a gente anda ruas inteiras e conta quantas árvores tem, né? Questão dos nossos rios. Nós perdemos em muitos aspectos, ganhamos em alguns, mas parece que a gente teve bem mais prejuízo do que lucro com muitas coisas que deixaram de acontecer. Então, acho que esse projeto de vida, talvez não seja para mim, mas que a gente vai ter no futuro uma cidade
recuperando a importância que ela já teve no cenário político, a importância que ela já teve no cenário social, antes de ter secretarias de bem-estar social, de ter esses trabalhos todos que hoje o Estado tem. Nós éramos responsáveis por criar o SOS, Serviço de Obra Social, que ganhou o país como um todo, passou para alguns países vizinhos como bandeira de recuperação humana. Hoje a gente vê a mendicância nas ruas de Poços de Caldas e fala, gente, já tivemos exemplos extraordinários para ter como referência e recuperar tudo isso. Nós tivemos, antes de atividades de governo, uma gota de leite preocupada com o aleitamento, com a mãe, com a parturiente. Tudo isso a gente teve e de determinados pontos a gente vai perdendo, mas dá para recuperar. Poços de Caldas pode ser a cidade plena, a cidade encantamento, a cidade que foi pensada por muitos dos nossos antepassados e dá para a gente ter uma Poços de Caldas, sim, mais vigorosa. Diante desses fatos da preocupação, meio ambiente, você foi convidado aí para participar da abertura na OAB sobre esse tema cerâmica ionizante, que parece que está chegando para Poços. O que você tem a falar, sua opinião sobre isso? Olha, até achei interessante, porque a Ordem dos Advogados, de modo geral, sempre teve suas comissões internas com posições bastante interessantes para os assuntos sérios do país. E, de repente, eu não via tanto esse empenho da Ordem dos Advogados, a não ser na questão de penitenciária, uma comissão bem ativa, tentando trabalhar por melhoria das nossas cadeias, por mais cuidado no tratamento, tanto do prédio em si, como na tentativa de recuperar os nossos educandos. E, de repente, soube a Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados promovendo uma tarde, uma noite, para se discutir a questão das cerâmicas ionizantes. Isso foi pego meio de surpresa para todos nós, porque, apesar de saber que existiam essas terras raras em Poços de Caldas, eu tive muitos momentos de conversar com o nosso principal geólogo, que era o Dr. Resk Freyer, e tive muitos momentos, sempre sabíamos que existiam essas terras raras, mas que economicamente era inviável para se extrair, porque o Brasil não tinha tecnologia, ainda não tem, para tais coisas. Mas em certo momento chegou o governador do estado anunciando uma empresa que está chegando, que vai extrair as cerâmicas ionizantes, e fiquei surpreso com tudo isso, né? E fui para ter esse evento, uma conversa muito interessante, que a gente recuperou um pouco da história da atividade nuclear em Poços de Caldas e no Brasil como um todo. Porque, embora sabendo da existência do material radioativo, eu cresci vendo helicópteros técnicos descendo em determinados pontos da nossa cidade, principalmente da área não habitada, fazendo sondagens do solo, né? Especialmente técnicos americanos. Depois se acelerou para a implantação da atividade exploratória de materiais radioativos, chegamos nos anos 50 com isso muito mais acelerado e com informações técnicas, com relatórios técnicos de que o Brasil não teria dentro de dezenas de anos usinas hidrelétricas, que entraríamos num caos energético e que era preciso que desenvolvêssemos a nossa atividade com usinas nucleares. Os anos 70, 75, tudo isso foi acelerando. Em 75, o governo brasileiro faz um acordo Brasil-Alemanha para a extração de urânio, e não era só a extração, era também para haver transferência de conhecimento, transferência de know-how. Teríamos uma parte chamada Nuclep, Nuclebras, equipamentos pesados, para se produzir 8 usinas nucleares. Teríamos a Nuclei, Nuclebras, enriquecimento isotópico, que fariam parte do processo que ainda era feito nos Estados Unidos, que era enriquecer o urânio extraído em Poços de Caldas, sob tal alegação de que não teríamos mais fontes para gerar energia elétrica. Dali a pouco
se instalou todo o complexo em Poços de Caldas. Era um período do regime militar que pouco se sabia o que acontecia lá dentro das imediações da Urânio do Brasil, que eu chamo de Área 51, porque tudo ali dentro era secreto, né? Éramos área de segurança nacional. Chegamos a esse momento de inaugurar, em 85, oficialmente, a extração de urânio, só que dali a pouco se revelou que os técnicos já haviam falado que o material era de baixo teor radioativo. Surgiram outras jazidas importantes em Caetité, Lagoa Real, surgiram jazidas mais importantes e Poços foi perdendo a importância. Entrou uma discussão se daria para transferir toda a usina para outros lugares. Não era possível, ficamos com aquele passivo ali aguardando o que fazer. Aí descobriram um resíduo da Nuclemon em São Paulo, um resíduo de areias monazíticas, torta 2, como chamam, e começam a trazer esse material para estocar em Poços de Caldas, burlando lei, inclusive, porque a nossa legislação, a Constituição, fala de que cada estado é responsável pelo seu lixo radioativo, tá? Mas para nós era lixo, para eles era um material super interessante. Enquanto o material extraído em Poços de Caldas dava 1 quilo por tonelada, aquela areia monazítica dava 20% de urânio, tinha um teor forte de titório. Se estocou aqui milhares e milhares de toneladas desse material, estocados de forma irregular, ao ar livre, margem de riozinhos, inclusive, que se perderam. Aquelas bombonas estouraram, contaminaram rios, e quando se contamina um rio em Poços de Caldas, nós somos a cidade mais alta. Nós não recebemos rejeito, não recebemos coisas ruins de nenhuma outra cidade. O esgoto que Poços de Caldas não tratava vai chegar em São Paulo. Se nós contaminarmos um riozinho aqui no Planalto, vai chegar ao Rio Verde, vai chegar ao Rio Pardo, vai chegar ao Rio Grande, vai chegar em São Paulo. Então, não é uma questão só do Planalto de Poços de Caldas. É a responsabilidade que a gente tem com dezenas de outras cidades. Não se falou mais da questão radioativa, temos que descomissionar o que ficou aqui, né? Desmontar a usina, toda uma discussão de como desmontar, é caro, não é caro. Um técnico, um engenheiro da própria CENEM foi para o exterior fazer sua tese de doutorado e trouxe todo o know-how na sua tese de doutorado para o descomissionamento da mina de Poços de Caldas, mas na prática não aconteceu. A chegada do governo Collor se colocando extremamente contrário à energia nuclear paralisou de vez tudo isso, mas uma equipe muito grande tem que ser mantida lá dentro, porque a gente ainda tem problemas com a própria mina, aquela água que é filtrada, que é lixiviada, corre risco de chegar no nosso lençol d'água e atrapalhar o futuro abastecimento de água de Poços de Caldas e de várias outras cidades que também bebem dessa mesma fonte, deste mesmo lençol. Não se falou mais da questão. De repente chegou o governador Zema anunciando um presente de grego para Poços de Caldas, que era a extração das cerâmicas ionizantes. Essa cerâmica hoje tem uma aplicação importante nas novas e altas tecnologias, produzindo monitores de celular, monitores de televisão, motores elétricos para automóvel e tudo mais. Então ela tem uma atividade importante, mas é preciso olhar com cuidado porque ela também deixa um resíduo indesejável. 1 tonelada de cerâmica ionizante deixa 2 milhões de 2 toneladas de lixo, 2 toneladas de uma terra que tem um teor radioativo que é ruim, tá? Então, talvez a gente não consiga, ou talvez nem tenha interesse assim, vamos impedir que determinada coisa aconteça, mas que aconteça de forma responsável. O que nós vamos deixar para Poços de Caldas? O que nós vamos deixar para Caldas, para Andradas? Para o futuro. Não é? O pessoal de Caldas bem mais organizado, porque oficialmente a extração de urânio ou a extração dessa cerâmica ionizante está em Caldas. O pessoal de Caldas tem um trabalho organizado, fizeram alguns simpósios, e um dos simpósios era assim: Caldas deu urânio para o Brasil. Mas e agora? Né?
ficou com um passivo ruim para a questão ambiental, com riscos e tudo mais. E essa é a preocupação, é de que venha, talvez, a empresa, talvez não se consiga impedir, ou nem seja interesse impedir, mas que venha uma empresa responsável, que se crie comissões que acompanhem tudo isso com responsabilidade, não só criada pela empresa, mas que tenha a sociedade civil ali dentro, analisando como é que estamos tratando tudo isso, o solo, como é que nós vamos descomissionar depois esse resíduo que vai ficar, se a gente não conseguiu descomissionar nem a urânio do Brasil até hoje. E essa cerâmica seria mais um agravante, mais milhares de toneladas de um resíduo que a gente não sabe que destino vai ter. Porque as empresas dessa área vêm, mineram e vão-se embora. Não se sabe ao certo a segurança do trabalhador, quantas pessoas da própria urânio foram contaminadas com radiação, quantas pessoas da própria urânio e da nova empresa que está chegando terão uma assistência com questão de silicose. Tá? Um dos grandes ativistas na luta para se prevenir a silicose dos nossos trabalhadores faleceu há poucos dias, o Sr. Pedro Nogueira, com uma silicose, com todo o pulmão petrificado. Então, tem muito mais responsabilidade do que simplesmente anunciar, está chegando uma empresa, vai investir 1 bilhão em Poços de Caldas. É preciso saber depois da passagem dela. O minério só dá uma safra, mas o resíduo que ele deixa permanece. É preciso que tudo seja tratado com transparência. Num outro tempo, a gente tinha os calaboucas de regimes absolutos. Hoje a gente tem muito mais clareza e é preciso tratar de tudo isso com muito mais responsabilidade para que a gente não fique simplesmente entregando a nossa matéria-prima para os outros países. A China tem a primeira maior reserva de terras raras. Depois vem a Rússia, depois vem o Brasil. O Brasil nem sabe quanto tem verdadeiramente de terra rara. Nós temos que perguntar para os americanos, porque aqueles helicópteros que eu comentei que viviam fazendo sondagens em Poços de Caldas, tem um mapeamento de Poços de Caldas que o Brasil não tem. Quando houve em 2008 a crise tecnológica produzida pela China, que tinha um atrito com o Japão e reduziu a produção vinda dessas terras raras para motores de automóveis japoneses, Estados Unidos gritou assim: o Brasil tem sim terras raras. E acabou por liberar documentos guardados há 50, 60 anos que mostravam que tínhamos mesmo um grande jazidas de terras raras. A ex-presidente Dilma Rousseff liberou uma verba para que se levantasse com detalhes o tamanho da nossa reserva, só que depois veio toda a política, impeachment e tudo mais, e as coisas pararam. Só agora surge de repente o governador de Minas trazendo essa notícia. E dentro disso nós temos também a tragédia de Brumadinho. Sim, Brumadinho. Logo em seguida, depois teve uma outra. Hoje tem uma atividade muito interessante na Câmara de Vereadores, uma vereadora que acabou criando a Comissão das Águas, que acompanha muito de perto, acabou aprendendo muito sobre essa questão, acompanha de perto as barragens lá dentro da área da urânio e questionamentos sobre a segurança com o risco de barragens, se tem risco de estourar e trazer problema para a cidade ou para as outras cidades e tudo mais. Mas só que se ocorrer um acidente, uma barragem nossa estourar, nós temos mais o agravante de ser uma barragem com material radioativo. Não será só terra descendo. Isso não é alarmismo, não é nada disso. A gente tem que saber prevenir. Entra essa questão de câncer, né, que quase não se fala. Se fez uma grande equipe para fazer um estudo que é chamado Pesquisa de Base de Dado Populacional, para que nós soubéssemos assim, tem problema de câncer além da média do Brasil em Poços de Caldas ou não tem? Esse grupo, durante muitos meses, fez uma grande pesquisa, fez uma cintilografia, uma espécie de tomografia da região de Poços de Caldas, encontrando pontos com anomalias radioativas, a presença de gás radônio, que é um gás problema também, principalmente para a parte respiratória, porque ele é acumulativo de radiação dos organismos.
E essa comissão, depois de grande serviço, de grande pesquisa, vai buscar os laudos, os obituários das nossas instituições de saúde para poder fechar a pesquisa. Bom, os números não são muito diferentes de outras cidades. Os mesmos números de câncer que se tem por habitante, por 100 mil habitantes em tal lugar, mais ou menos tem em Poços de Caldas. Mas aí, que tipo de câncer? A gente tem incidência de alguns tipos de câncer em Poços de Caldas, sabe? Câncer é importante de próstata, a população ter acesso a isso. Então, quando chegou a hora de comparar a pesquisa realizada com os nossos obituários, a pesquisa conclui de que os obituários de Poços de Caldas eram preenchidos de forma errada, propositalmente ou não, mas que eram preenchidas de forma errada, e que toda a pesquisa feita tinha um resultado inconclusivo. Era preciso se colocar um medidor de radônio em diversas casas, em diversos pontos da cidade que apresentam anomalias. Era preciso ensinar os nossos estabelecimentos de saúde a fazer o obituário de forma correta, para depois se concluir, temos um problema, não temos um problema. O câncer de Poços de Caldas é igual de outras cidades ou não é igual de Poços de Caldas? Se é diferente, se é mais grave, que eu tenho pessoalmente a impressão de ser mais grave, como é que a gente pode trabalhar para reduzir isso, para começar um tratamento mais cedo? Então, são essas coisas que nos incomodam. E não estou vendo com essa transparência a empresa que está chegando, tratando das questões de licenciamento ambiental e, mais do que isso, assumir compromisso futuro com o que ela vai deixar para Poços de Caldas. O minério só dá uma vez, o lixo fica aí para sempre. Bom, entramos nesse assunto porque Roberto Tereziano foi convidado compareceu à abertura da OAB, ele foi convidado pela OAB para abrir o tema cerâmica ionizante e por isso que nós entramos nesse assunto, conforme ele relatou aí para nós. Eu acho que a ação da OAB foi o primeiro passo, mas que as pessoas de Poços de Caldas precisam se informar mais sobre tal assunto, a área médica precisa estar mais atenta sobre tal assunto e trazer transparência para as pessoas. Não é alarmismo. Se fosse para alarmismo, você ia dizer assim, olha, castanha do Pará tem radiação. Você não pode comer mais que 2 castanhas do Pará, senão você atinge o índice anual de radiação no organismo. A banana tem radiação. Então, não é alarmismo. O que a gente quer é que a coisa seja tratada com responsabilidade, com seriedade, porque é uma comunidade ou várias, toda a região que está em volta e dentro desse espaço chamado Planalto de Poços de Caldas, que pode correr algum risco, que precisa conhecer o assunto e exigir que se trate com responsabilidade. Nós queremos que a cidade continue sendo a cidade da saúde e a cidade da beleza. E diante de tudo isso, nós trouxemos a história tão bonita lá, passamos por uma história linda, maravilhosa de Poços de Caldas, que a gente não quer jamais que caia no esquecimento. Agora eu vou explorar um pouquinho o lado jornalístico de Roberto Tereziano. Quantos anos já na área de jornalismo? Isso é difícil, né? A gente não, mais ou menos. A gente acaba revelando uma idade, assim, né? Olha, eu tenho 69 anos. Eu comecei com 10, 11 anos colaborando com jornais, tá? Escrevia de teatro, de cinema, coisinhas de literatura, pensava em fazer medicina. Quando eu descobri que era um curso caro, que a gente mal se mantinha no ensino público, não tinha como fazer, né? E foi como surgiu o jornalismo? De medicina para o jornalismo? Por causa de conhecer alguns escritores importantes da cidade, eu acabei indo conhecer jornal, me encantando com tudo aquilo. Daí a pouco a gente estava colaborando com jornais, colaborando com rádios. Depois da chegada da televisão, a gente estava ajudando a montar a primeira emissora de televisão de Poços de Caldas. Me envolvi um tanto com o cinema. Então a comunicação como um todo. E em casa, meu pai era eletrotécnico, então a gente estava relativamente no meio já de comunicação. E o jornalismo, quando você bota o pé ali dentro, você não sai mais. Não sai. Você anda pelas ruas vendo e ouvindo 360 graus, qualquer assunto que você observa é importante. Eu cobro muito do jornalista
que não pode só olhar por debaixo do tapete procurando coisas erradas. Às vezes tem coisas brilhantes, exemplos, cidadãos brilhantes, gritantes, e o jornalista não vê. Então a gente vai ter que aprender também a ver qualidades, trabalhar pela cultura, trabalhar pela arte, trabalhar pelo crescimento das pessoas. Mas comecei muito cedo, fiz essa trajetória, passei por emissoras grandes, colaborei com diversos jornais, com diversas emissoras Comandou de um rádio, programa próprio. ajudei a implantar algumas emissoras, até grandes, tá? E eu acho que tudo isso é bom. Se a preocupação for contribuir para que a sociedade seja melhor, para que as pessoas sejam melhores, para que a gente próprio seja pessoa melhor, o jornalismo tem muita responsabilidade, com cobranças políticas, não partidárias, mas a política como a polis, né? Todos com direitos, com deveres e tudo mais. O jornalismo pode ser muito, muito, muito importante para uma sociedade se ele for tratado com seriedade. Quando ele é tratado por interesses partidários ou por outros interesses mesquinhos, ele é dispensável e desnecessário. Ele presta um desserviço à sociedade. Sua opinião sobre o diploma de jornalista? Isso é muito interessante. Tem um episódio que aconteceu em Poços de Caldas. Nós tivemos um grande prefeito, o maior dos prefeitos de Poços de Caldas, o mais culto dos prefeitos de Poços de Caldas, foi prefeito de 1909 a 1918. E ele era um rábula. Chamava-se Francisco Escobar. Rábula é um advogado que tem tanto conhecimento que tem autorização para exercer a função sem ter diploma, né? Era amigo dele, Rui Barbosa, por exemplo. Ele chegou a ajudar Rui Barbosa a fazer determinados processos. E surge, em determinado momento, a discussão pela obrigatoriedade do diploma de advogado. Começou por São Paulo, pela Assembleia de São Paulo, a discussão, até que em determinado momento, não sabendo mais o rumo que tomava, pedem para que Francisco Escobar faça uma defesa da não obrigatoriedade do diploma. Ele foi para São Paulo, na Assembleia, e argumentou da seguinte forma: quantos advogados formados tem no Brasil? 10 mil. Quantos advogados não formados, quantos rábulas tem no Brasil? 700. Então, a partir de agora, passa-se a exigir o diploma, mas não vamos proibir o rábula, que são muitos gênios do direito, de exercer a profissão. Vai se extinguir naturalmente e vai ficar só o formado. O diploma não faz o jornalista. Eu falo que o jornalista, quando pega o diploma, ele está começando a carreira de jornalista. Ele vai ser jornalista quando ele botar o pé na rua, quando ele tiver o contato com a população, o contato com a notícia, o contato com as fontes. O mesmo ocorre com outras profissões. No caso do jornalismo, não tão necessário o diploma, tá? Não desmerecendo a importância da faculdade, de dar uma base teórica toda para ele, mas a gente tem na história grandes jornalistas que não passaram por faculdades. Não é necessário. Acho que a gente precisava ensinar as pessoas a ter responsabilidade para usar uma rede social, porque hoje qualquer pessoa faz uma coisa, publica com ar de seriedade, com ar de verdade, né? E no jornal impresso isso também acontecia, no jornal de rádio acontecia e acontece. É preciso que qualquer comunicador seja responsável. Eu li certa vez, numa emissora de rádio que eu trabalhei em Espírito Santo do Pinhal, alguém deixou um cartazinho e estava escrito assim: se algum dia você se ligar a qualquer um dos meios de comunicação social, rádio, teatro, cinema, televisão, hoje eu acrescento também a internet, tenha sempre em mente este conselho: você terá um compromisso diante de Deus, diante da sociedade e diante de si mesmo, por cada momento vazio ou negativo que você emitir. Ou você terá consciência de que é um educador, ou não terá o direito de ocupar tal espaço. Eu acho que, independente do diploma, se o comunicador tiver essa responsabilidade com a sociedade com a qual ele vive, ele pode ser um jornalista sem diploma.
Antes das nossas considerações finais, Teresiano, você é uma pessoa admirada, respeitada, sou sua fã. A que você atribui esse carinho todo que o povo lhe dirige? É interessante, eu não tive em nenhum momento, nem tenho em nenhum momento, de ser o que às vezes eu escuto pela rua, assim, o Teresiano, tá? Sou um cidadão comum, me envolvi com uma série de coisas, com história, com comunicação, com arte, com teatro, com cinema e tudo mais, mas um cidadão comum. O que eu aprendi sobre a história de Poços de Caldas é o que eu gostaria que todas as pessoas de Poços de Caldas conhecessem. Porque quando você recebe uma visita e pergunta assim, olha, posso tomar aquela água da fonte dos macacos ou não posso tomar água? Tá? Lá está escrito que não pode. Mas o próprio cientista que pesquisou, o Dr. Mário Mourão, ele teria que ir para a Europa para tratar de uma colite porque não havia tratamento no Brasil e resolveu tomar um copo d'água. O resultado foi tão extraordinário que ele passou a tomar 2 copos d'água por dia. Então pode-se tomar sim. Será que eu posso levar essa água para a minha cidade? Pode levar sim. Pesquisas laboratoriais mostraram que a água da fonte dos macacos não perde o conteúdo, mesmo perdendo a temperatura. Então, é legal quando você fala da sua cidade e dá a informação correta, a informação histórica correta para as pessoas. Tá? Então, não é privilégio. Eu tive essa curiosidade de ter estudado um pouco mais, de ter lido todos os autores e tudo mais. Então, é um cidadão comum, nenhum outro privilégio, nem quero ter privilégio. Sei que tenho uma responsabilidade com a história de Poços de Caldas, com a história da minha cidade, com a história do estado, do país e tudo mais, tá? Mas que isso não sirva de impedir que outras pessoas pesquisem, que outras pessoas contestem pontos de vista meus. É legal quando a gente pode debater ideias, aprender junto. Quando você tem uma boa ideia e passa para frente, são 2 pessoas tendo uma boa ideia. É simplesmente um cidadão comum. O resto é generosidade dos amigos. Eu acho que tudo isso que ele falou é a conquista. Ele conquistou tudo isso, com certeza, e por isso ele tem esse respeito, esse carinho por onde passa. Antes das considerações finais, o Pode Estar conversou com Roberto Teresiano, jornalista, historiador, que trouxe todo esse conteúdo para nós e para você, internauta, que está nos acompanhando. Agora é aquela hora. Teresiano, as considerações finais. Olha, a gente vai para esse momento novo do jornalismo, com os podcasts, com os videocasts, né? E muitas pessoas que às vezes tinham o sonho de estar numa emissora de televisão, numa emissora de rádio, não tiveram por algum motivo a possibilidade. Hoje podem fazer o seu canal através das redes sociais. Desejo vida longa para o nosso podcast, né? O Pode Estar 8, que na verdade é um videocast, né? E vida longa, que continue tratando as coisas com responsabilidade, com seriedade. E não é essa história assim, tem que ser neutro, não. Você é preciso ter posições, é preciso ter posição ética, é preciso ter posições respeitosas, é preciso ter posições que acrescentem. Eu não sou neutro, eu tenho as minhas opiniões, mas eu quero que você debata comigo, que você concorde, discorde, que você ensine, que você aprenda comigo. Eu acho que é assim que a gente faz uma sociedade melhor. Bem-vindo ao Pode Estar 8. Bom, o Pode Estar desta segunda-feira conversou com ele, Roberto Teresiano, jornalista, historiador. Bom, gente, eu confesso que eu estou saindo dessa entrevista com uma bagagem muito mais relevante para trazer para vocês a cada dia mais. Já era fã, já trabalhei com ele, já tive com ele em outras emissoras, ele até lembrou, né, Roberto? A gente lembrou e matamos as saudades aqui nesse momento, que para mim vai ser histórico, foi o grande boom da nossa história, passado, presente, futuro, para essa nova geração e para você que está aí nos assistindo.
Temos o apoio cultural também da Star Coffee, cesta de café da manhã. Abraço, Neiva, precisou, olha só, de uma cesta, de um mimo, de uma sobremesa para o seu final de semana, ou até mesmo aqueles deliciosos salgadinhos. É só entrar em contato com a Star Coffee, 35 999 50 23 17. E também o Mago dos Cabelos, Miguel Nadur, para o casamento, vai para um batizado, uma festa, uma formatura, final de ano chegando, procure Miguel Nadur através do telefone 35 984 23 21 95. E uma boa impressão, quem traz pra gente é a Star Quick, parceira nossa também, a gráfica Star Quick, Rua Paraíba, 647, telefone 3714 1494.